e vou chamar de meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. De alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder para lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder para lutar a cada dia e as forças renovar. Que bom chamar de meu Senhor, poder sentir o teu amor, e mal posso esperar pra tua face conhecer, tua glória contemplar e ao teu lado permanecer, para a eternidade viver. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder para lutar a cada dia e as forças renovar. Senhor, tu és uma fonte de alegria e esperança que nos traz a paz, que traz poder para lutar a cada dia e as forças renovar. Olá, irmãos, bom dia a todos. Vamos estudar a palavra de Deus juntos, vamos pedir aí a orientação de Deus para que Ele possa nos guiar, né, nesse estudo bíblico que a gente vai ter agora de manhã. Costumo sempre procurar escrituras, né, alguma coisa que possa ajudar você de uma forma prática, né, de uma forma mais objetiva, porque é nisso que eu acredito que é a vida cristã, né? A vida cristã não é importante a parte teórica, a gente ter conhecimento, mas se você não coloca isso em prática, é bobagem, não serve para nada. Então vamos pedir a direção de Deus. Pai, queremos te agradecer por esta manhã, queremos pedir a tua direção por mais esse estudo que vamos fazer. Abençoa a nossa semana, este domingo, que possamos ter uma semana guiada pelo teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos capítulo 10. Essa semana, né, nós tivemos aí na política, né, evento aí que mexeu com muita gente, né, Lula foi solto e pode ficar tranquilo que eu não vou discutir política aqui não, porque eu quero entrar nesse assunto. E aí o Lula foi solto e começa a polarização novamente, né, de Lula, as pessoas defendendo Lula, as pessoas defendendo Bolsonaro, e assim vai caminhando, né? As pessoas vão caminhando assim e vão entrando nessas discussões. E aí eu quero te fazer uma pergunta, seja você de que lado você está defendendo politicamente. Quem você considera bom? O que é uma pessoa boa para você? Quem é o gente boa na sua avaliação? Sempre tem alguém que a gente considera bom, né? Se você perguntar às pessoas que defendem o Lula, eles vão dar características positivas de Lula. Se você perguntar às pessoas que defendem Bolsonaro, elas vão dar características que defendem, que valorizam
o Bolsonaro. E assim a gente vai defendendo os nossos interesses e levantando pessoas que a gente considera pessoas boas, que vão fazer algo por nós. E Jesus, ele nos dá uma aula com relação a isso. Ele nos coloca em nosso lugar. E esse é o meu objetivo, meu amigo, meu irmão. Meu objetivo aqui não é falar de política, meu objetivo aqui não é nem discutir teologia com ninguém, porque eu acho que Jesus não ficava entrando nessas discussões, ele sempre era uma coisa muito prática, e eu quero novamente falar sobre a prática, que se você praticar a palavra de Deus, você vai estar fazendo a coisa certa. Em Marcos capítulo 10, não tem ninguém melhor do que Jesus para nos instruir nisso. E eu não entendo porque as pessoas ainda... Ou seja, eu entendo porque as pessoas não estão estudando sobre Jesus, conhecendo sobre Jesus. Aí entram discussões, como Paulo fala para Timóteo, discussões tolas que não levam a lugar nenhum e ficam, sabe, fazendo barulhos, barulho, bam, bam, e não conclui nada, não muda nada, não muda a vida de ninguém, não muda o seu casamento, não muda a sua vida no seu trabalho, não muda o seu comportamento em relação a outra pessoa, ao seu vizinho, ao seu próximo, não muda nada, porque a tua vida é uma teoria, não é uma prática. Ficam discutindo parte teórica. Marcos capítulo 10, versículo 17. Acompanhe lá comigo. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico. Foi embora triste. Aqui é uma história muito interessante, né? Um homem, né? Se você olhar a vida dele aqui, era um homem que muitos de nós não chegamos nem perto dele, né? Se você for analisar aqui, né? E ele pergunta para Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E aí Jesus fala para ele: Você me chama de bom, só Deus é bom. E aí Jesus, ele cita aqui, ele fala para ele: Você conhece os mandamentos? Não mate, não come. E ele cita os mandamentos e o jovem fala: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Era uma pessoa, um jovem que obedecia a todos os mandamentos. Você obedece todos os mandamentos? Você segue tudo o que os mandamentos ensinam? Então, talvez você ainda nem chegou na condição de ser como esse jovem. E aí nós costumamos falar, né? Fulano é gente boa, pastor tal é bom, esse cara é bom, esse não vale nada, né? Esse pregador é muito bom, esse outro aqui não é tão bom, né? Não gosto desse irmão que está pregando, esse outro eu gosto. E a gente começa a escolher quem é bom e quem não é. Na política, o Lula é bom, Bolsonaro é bom. Bolsonaro fala que Lula é ruim, Lula fala que Bolsonaro é ruim.
E aí entra numa discussão política. Quem é bom? Quem é bom para você? Vamos ver o que Jesus fala, né? Quem é bom. Você sabe qual é o grande problema da humanidade? A gente fica procurando entender quem é bom. A gente fica procurando quem é o bom. Que a gente quer seguir o bom, né? A gente quer entender isso, a gente quer ir atrás do bom. E aí ficamos nesse debate aí, Facebook, Instagram e WhatsApp, discute, bate boca, porque a gente quer defender o bom. Porque a gente quer o bom para todo mundo. E a gente tem um padrão de bom, que a gente acha que aquilo ali é bom, a gente acha que é bom, se é bom para mim, vai ser bom para o outro também. E a gente quer passar isso para frente. E aí no versículo 18, Jesus fala assim: por que você me chama de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. Jesus fala que só Deus é bom. Fala no versículo 19, você conhece os mandamentos. E esse rapaz conhecia todos os mandamentos. Talvez você seja uma pessoa aqui que está me ouvindo agora, que conhece todos os mandamentos. Você é um doutorado em teologia. Conhece todos os mandamentos. Você sabe tudo. Talvez você esteja obedecendo a tudo. Talvez você está me ouvindo agora e está falando assim, quem é esse rapaz aí, quem é esse cara aí que está falando isso? Será que ele conhece bem a Bíblia? Será que ele estudou? Será que ele fez quantas faculdades de teologia? Ele tem mestrado, tem doutorado? Quem é ele para falar isso? Sabe, eu não sou ninguém. Mas Jesus é. Talvez você possa não me ouvir, mas você tem que ouvir a Jesus. E eu vou sempre levar você e qualquer um outro que está ouvindo essa mensagem para a mensagem de Jesus. Essa é a minha função. Eu não tenho outra função. Minha função não é convencer você de nada. Minha função não é te obrigar a fazer nada. Minha função é levar você para Jesus. E você vai tomar a sua decisão. Jesus, ele testa aqui o coração desse jovem, né? Ele fala no versículo 21. Vá à venda tudo que você tem e dê dinheiro aos pobres. Imagina isso. Falar para você agora aí. Pensa tudo que você tem aí. Tudo. Pensa tudo que você tem. Vende tudo. Pega o dinheiro. E distribui na rua para os pobres. O que você faria? Parece algo impossível, né? Mas o que é ser bom o suficiente para conseguir a vida eterna? Vender tudo? Quem pode se salvar? Quem pode conseguir a vida eterna? Vamos ver o que Jesus fala? Vamos continuar aqui no versículo 23. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí, pronto, né? Imagina essa cena, né? Imagina a cabeça dos discípulos ouvindo isso. Aí no versículo 26, continuando aqui a história, quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então quem é que pode se salvar? Pô, se esse cara aqui cumpria todos os mandamentos, se Jesus fala que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar no fundo de uma agulha, então quem pode se salvar? Os caras aqui ficaram, poxa, então lascou, né? Não vou entrar. Se esse cara aqui cumpria tudo. Aí Jesus vem e fala que o camelo é mais fácil passar
no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então quem pode se salvar? Aí Jesus vem e nos dá a resposta. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Essa é a chave que muitos religiosos não entendem. Não entendem. Ficam querendo produzir para entrar no reino de Deus. E Jesus está falando aqui, para o ser humano é impossível. Não existe o bom. Você tem que ser bom para você entrar no reino de Deus. Jesus deixou bem claro que ninguém é bom, a não ser Deus. Então, se você tem a sua esperança num político bom, você está perdendo o seu tempo. Se você tem a sua esperança em um pastor bom, você está perdendo o seu tempo. A vida cristã não pode depender, a sua vida cristã não pode depender de ter uma pessoa boa para te guiar. Porque o próprio Jesus falou que só Deus é bom. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos reconhecer que o ser humano não é bom. Ele precisa de Deus. Como eu falei na semana passada, é necessário um novo nascimento. Uma mudança de mente. Entender que por mais que a gente possa conquistar as coisas aqui nesse plano terreno, nada disso vai ser levado para a eternidade. Sabe, a dedicação que eu vejo muitas vezes de servos de Deus, de pessoas cristãs, se dedicando a defender políticos, se dedicando a tantas outras coisas. E às vezes, quando é para fazer algo para Deus, para ajudar a igreja, para ajudar um irmão que precisa, há tanta dificuldade. Então, qual é a sua riqueza hoje, né? Aqui Jesus está falando para ele vender todo o dinheiro dele. O que você precisa deixar para entrar no reino de Deus? O que está te prendendo tanto que você não consegue viver uma vida cristã feliz? Sabe uma coisa que eu pensei aqui agora, que às vezes as pessoas invertem o caminho. Elas querem fazer para entrar no reino de Deus. Não, primeiro você tem que ser transformado, estar no reino de Deus. E aí você vai fazer as coisas. Não é fazer para ter o reino, é ter o reino e fazer as coisas. Mas aí você fala, a graça me basta. Sabe, se você entende a graça, se você tem a graça de Deus, é impossível você não se mover. É impossível você não fazer algo por alguém. Se você não tem feito nada, é porque você ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Você não entendeu o que Jesus disse para esse rapaz. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Eu não sei o que você tem que te prende, que te segura. Mas você precisa entender. Primeira coisa, que para o homem não é possível, através de força humana, de sabedoria humana, não vamos conseguir ser pessoas boas.
A bondade vem de Deus. A paz vem de Deus. O amor pelas pessoas vem de Deus. Não vem de mim, não vem de você, não vem do político que você defende, não vem do pastor que tanto você gosta, não vem daquele pregador que você admira, não vem do seu patrão, não vem de um amigo querido. E eu não estou dizendo que você não tem que admirar as pessoas, não estou dizendo que você não tenha que ter respeito pelas pessoas, mas você não pode depender delas para ter um relacionamento com Deus. Essa aula que eu estou fazendo é boa ou não, vai depender do que você pensa, mas ela não vai ser o suficiente para você ter um relacionamento com Deus. Você precisa disso. Você precisa conhecer Jesus, o que Ele está pedindo para você, e não o que o pastor da sua igreja está falando, não o que o padre está falando, ou qualquer outro líder religioso está falando para você. Que Jesus falou, ninguém é bom, só Deus é bom. O restante todinho, todos nós, todos sem exceção, não somos bons no padrão de Deus. Temos aparências de pessoas boas, como esse jovem aqui. A aparência dele, talvez se ele entrasse na sua igreja, seria talvez um líder da igreja. É ou não é? Fala a verdade para mim. O cara que cumpre todos os mandamentos. Imagina, o cara que chegaria no horário, serviria a igreja, faria várias coisas na igreja. Vai pregar, vai cantar, vai arrumar as cadeiras, vai limpar, vai faxinar, vai dar o dízimo dele, vai fazer tudo certinho nos padrões humanos. Mas Jesus vai lá no fundo do coração dele e toca justamente naquilo que ninguém está vendo. Jesus não vê a aparência boa, Jesus vê o seu coração, vê o meu coração. Ele está vendo agora o seu coração. Não sei qual a aparência que você tem demonstrado para as pessoas. Se você muda de aparência, dependendo do lugar que você está, né? Tem isso também. As pessoas, de acordo com o ambiente, ela vai se transformando. Jesus quer a sua essência. Jesus quer a verdade de você. Reconheça que você não é bom. E aí você vai encontrar o caminho certo, porque o caminho, quem guia é Jesus. João 14 fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem é bom? Só Deus é bom. E nós temos que ir atrás dele. E aí você se entregando a ele, você reconhecendo que você não é bom, você pela graça se torna uma pessoa boa sem ser bom. Se torna uma pessoa boa sem ser bom. Por causa de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esta manhã, por nos ensinar sobre o que é ser bom, que o Senhor tenha olhado nossos corações, abençoa a nossa semana, que possamos entrar na sua palavra e de fato ir atrás de Jesus. Ter nossos olhos fixos em Jesus, pois a nossa fé depende dele. E é em nome dele que oramos. Amém. Ótima semana a todos, fique com Deus.